Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Estou aqui novamente pelo canal da Audaces para a gente falar um pouquinho sobre esse varejo, esse mercado de varejo de moda que está em transição e que mostra algumas novas perspectivas para o que vem acontecendo. Então, a Cris Corsino vem aqui falar para a gente como. Na verdade, a gente vem trocar ideias, né? De como isso vem acontecendo e como isso e quais são os rumos que vai tomar daqui pra frente. Então, eu tô aguardando aqui a Cris entrar pra gente começar esse papo. E aí, então, pra quem ainda não me conhece, eu sou Ana Luísa Olivetti, sou parceira da Audaces há mais de 10 anos. Eu sou designer de moda, né? Com uma pós-graduação em marketing, um mestrado em têxtil. E sempre fui professora e consultora nas empresas, na área de modelagem, de desenvolvimento de produto. E agora também com a minha própria marca. Então a Cris já tá aqui, eu não tinha visto ela entrar, mas eu já vou trazer ela aqui para conversar com a gente. Cris, tá aí para falar com a gente. Vem contar um pouquinho sobre essa história aí, dessas transições do varejo. Oi, Cris, boa Oi! noite, tudo bem? Tudo, querida, e você? Tudo jóia também. Eu já ia falar assim, ela tá dizendo um monte de coisa que ela é, mas ela não tá falando que ela é empresária, que ela tem o negócio dela. Aí falou. Aí a gente só fala de pouquinho no final, né? É. E aí, boa noite a todos que já estão por aí. E aí, como é que tá o dia nesse calor brasiliense? Que não tá Pois é, fácil não, né? pois é. A gente sai de um pico de frio louco e de repente esse calor, né? Mas eu prefiro o frio. Eu prefiro o calor, ainda bem. É? Vai, O agora você calor eu se não preciso nem passar, prepara. nem preciso passar blush, olha como eu já tô rosadinha. É mesmo. Muito bom. Ai, ai. Ô, Cris, eu falei um pouquinho de mim, agora fala um pouquinho de você, da sua construção, da sua carreira aí nessa área de varejo, como é que você caiu aqui na área de moda, né? Conta um pouquinho É, pro pessoal. eu entrei no varejo em 98. Isso já tem aí mais de 20 anos. Trabalhei como muitas pessoas, Ana, começam no varejo, né? Entram por alguma oportunidade ou no cargo de vendas, né? De vendedora. Então foi assim que eu comecei. Comecei no varejo trabalhando com vendas e fui migrando de locais, sempre trabalhando com varejo em vários segmentos diferentes. Então, eu morei em Teresina, morei em Fortaleza, é, e, e aí vim para Brasília na primeira vez que morei aqui, em 2007, ainda trabalhando com varejo, fazendo feira. A gente até conversou sobre isso esses dias, né? Que eu Sim. viajava, fazia feiras, enfim. E aí Marcelo foi transferido para Salvador e eu fui para lá e chegando lá eu não me vi, mas eu acho que da necessidade mesmo de já tendo passado por tantas empresas e percebendo, fui crescendo também, passei de vendas, passei por coordenação, supervisão, gerência, assumi gerência geral de alguns negócios, aqui inclusive, eu falei, eu acho que agora eu estou preparada para ter o meu negócio. E aí, Uhum. com muita coragem, porque a gente falando, né, do país onde estamos, é realmente muito. A gente tem que ter muita coragem para abrir um negócio, você bem sabe disso. Acho que muitos de vocês que estão aí também sabem. Resolvi abrir a minha empresa de consultoria, formatada para atender só negócios de modas. Então, fui a São Paulo, fiz todas as especializações que eu precisava e voltei, morei 12 anos em Salvador, atuando com consultoria para negócios de moda apenas, né, já direcionando só para esse segmento. Então, todas as atividades, assim, desde a construção do negócio, quero abrir um negócio, não sei por onde começo, não sei por onde começo, eu ajudo nessa construção, né, dentro da consultoria, em todas as unidades que permeiam o negócio na sua construção, ou negócios já abertos em atividade, ou precisando de alguma de ajuste, de mudança, inclusive do que a gente vai falar hoje, de acompanhar essa Sim. perspectiva, né, dessas transformações.
todas as unidades com relação a vitrine, pessoas, produtos, tudo. Eu só não faço a parte financeira, que acaba sendo um resultado do trabalho todo que é feito, né? Em Sim. 2019, retornei para cá e aí tive a alegria de conhecer você, a Homes, a Rafa, a Maísa, tantas pessoas, o Akihito, o pessoal da Audaces, então pessoas Sim. muito queridas e a gente foi fazendo essa conexão para trabalhar, fomentar a moda aqui no DF. É isso. Resumindo, é Bom isso, porque demais. mais de 20 anos de varejo, a gente resumir assim, Sim, é difícil, né? é Mas isso. então, aqui em Brasília, então você está nessa nova fase há 3 anos. 2 anos, desde 2019, né? Voltei em Ai, sim. 2019 e aí continuei voltando para a Bahia, porque eu continuei atendendo clientes lá, e aí tudo começou com a pandemia e enfim. E hoje eu Isso aí. atuo. Ah. Oi, desculpa. Não, aí hoje eu estou atuando aqui e atendendo outros estados também, o Rio de Janeiro, Minas, tenho clientes lá também. Esse É isso que eu ia mês. falar, porque a gente acaba conhecendo vários mercados, né? E sabendo o Isso, comportamento de cada um, porque por mais que isso, seja moda, cada região tem o seu comportamento, né? isso. E hoje, com essa facilidade que a gente foi obrigado a se inserir, né? Que é essa questão do digital, acaba que É, a gente perdeu um pouco essas barreiras, né? A gente consegue trabalhar em qualquer é, localidade com a mesma bagagem, é, mesma dedicação, né? Sem é. perder E, nada para o cliente, né? e quando a gente. E é engraçado você falar disso, Ana, porque a gente pensando no digital, em como isso é. Até vocês que estão ouvindo a gente, assim, não tenham medo, já começando até a falar, né? Não tenham medo de utilizar essa ferramenta tão incrível a favor do negócio de vocês. Porque você falando, né? A gente pode atender em outros estados, em outras regiões. Eu fico pensando que se eu tivesse ainda na Bahia, ou se tudo não tivesse acontecido, eu estivesse no DF, ainda aqui em Brasília, talvez eu só atendesse essa região, porque o varejo vai engolindo a gente um pouco, e aí a gente vai trabalhando só as atividades que a gente vai fazendo aqui. E E a a gente gente vai teve. entrando numa zona de conforto também, né? É, Isso é e a gente. muito, É muito como é que comum. fala? É. Aprisionador, né? É. E a gente teve que buscar isso. Bom, gente, está tudo fechado. Eu trabalho. Minha empresa, Ana, foi muito. Passou assim. Eu passei um sufoco, porque eu atendo o lojista. As lojas ano passado fecharam. A gente vai falar um pouquinho disso. Eu trouxe um resumo do que a gente viveu. As lojas fecharam. Então, quando eu me vi naquela situação, bom, e agora? O que que eu vou fazer? Como é que eu vou atender? Então, eu tive que me reinventar também. Uhum. Eu estou atendendo uma cliente em Minas Gerais, ela está abrindo uma loja, um negócio 100% digital, né? Super inteligente, sem estoque, trabalhando sob demanda, assim como você trabalha na loja dentro. E eu estou atendendo em Minas, eu aqui, ela lá, e a gente fez todo o planejamento da marca à distância. E Sim. funciona, funciona. Ainda mais que ela não tem um espaço físico, né? Qual a É, necessidade de você estar do lado dela, né? Se fosse uma análise de um ponto, né? Alguma coisa que você precisasse isso, estar dentro do local, era outra história, né? Mas eu acredito exato, que hoje a gente quebrou essas barreiras, né? E totalmente. principalmente assim, eu como trabalho com a Audaces há muito tempo, e eu trabalho prestando serviço de modelagem também, eu consigo atender gente no país inteiro e no mundo. Eu já mandei modelagem para a Europa, por exemplo, Ai, que por, demais. né, por WhatsApp, até nem por e-mail não foi. Porque Pois a gente é, salva, né, eu exporto um PDF e manda, a pessoa imprime. Então é uma coisa que é. acabam os limites, né? Olha, Difícil foi a gente se adaptar, porque a gente precisou mesmo chutar, né, levar um chutinho na bunda para a gente é, começar a entrar é, nessa nova onda. Mas eu acredito que veio para o bem, veio para ficar. E por mais que tudo isso passe, é um plus é, que a gente adquiriu para as nossas empresas, né? totalmente, Ana, concordo totalmente. E assim, aproveitando que você falou da Audaces, eu quero agradecer o convite mais uma vez. Eu estou muito honrada, é a minha segunda vez aqui. Já tive aqui com você, com a Cris e com a Rafa. Sim. E eu agradeço muito, assim, mais uma vez pelo convite. Agradeço à equipe pela gentileza em trocar a plataforma. Estrategicamente entenderam, foi muito rápido, né, trocaram. Então eu agradeço também.
e o horário para se ajustar à minha agenda foi super importante para mim. Então, muito obrigada, equipe. Obrigada também, viu, Obrigada por você Ana? aceitar e estar aqui com a gente trocando essa experiência. Então, É deixa eu isso. aproveitar só essa brechinha e falar para o pessoal aqui que a gente está disposta também a responder as perguntas. Então, quem tiver o que perguntar, pode clicar aqui na caixinha de perguntas ou pode fazer direto aqui pelo chat mesmo, que eu estou ligada para ver o que vocês estão falando, para a gente interagir, porque a gente sempre Muito gosta bom. dessa interação, né? As nossas lives são É sempre ótimo. interativas. É Aproveita ótimo. e clica aqui no aviãozinho e envia essa live para os seus amigos e convida mais gente para assistir. E também aperta o coraçãozinho para dar um engajamento para nossa live bombar. Beleza? Então vamos começar aqui com a gente fez meio que um roteirinho, né, Cris? Eu vou começar Isso. perguntando ou questionando alguma coisa para a gente começar a desenrolar esse assunto. Bora. Então a gente viu que o varejo mudou muito nesse último ano especificamente, né? Não é nem últimos, ainda é último. É. E aí, como é que a gente pode dizer que essas empresas se movimentaram, têm se movimentado ou podem se movimentar diante dessas incertezas de cenário que todo mundo se viu mergulhado? Boa. Eu queria começar, até você falou a palavra incerteza, eu vou aproveitar. Existe uma diferença muito grande entre risco e incerteza. Então, só para a gente entender, vou dar um exemplo. Se você joga uma moeda, lembra do cara e coroa? Se você joga uma moeda, ela pode dar cara ou pode dar coroa, né? Então, isso é um risco. Isso a gente associa à probabilidade de ocorrência. Pode dar um, pode dar outro. Numa situação de incerteza, a gente não conhece os estados futuros, os cenários e estados futuros. Ou seja, é difícil saber se vai dar cara ou se vai coroa. Vai dar cara ou vai dar coroa. E mesmo que a gente conheça, que a gente saiba, a gente não consegue atribuir qual é a probabilidade de ocorrer. Então, a primeira coisa para a gente entender é o que é risco e o que é incerteza. O que a gente viveu, que nós no mundo vivemos, e como você disse, ainda estamos vivendo, é uma incerteza. É uma situação de grande incerteza. É uma crise que desorganizou tudo, né, gente? Assim, negócios, Quem não pessoas. pensou assim, vou parar essa semaninha, semana que vem eu já volto correndo. Eu pensei assim, eu falei, vou ficar uma semaninha em casa, bom que dou uma descansadinha. E essa Só que semana não acabou até agora. É isso. Então é uma crise que desorganizou a sociedade, criou uma profunda incerteza porque ela está associada a questões que fogem totalmente do nosso controle, totalmente, dos agentes econômicos também. Então, só para a gente fazer uma revisão, aí agora sim te respondendo, do que aconteceu. A gente passou por 2020, que foi um ano linear e imprevisível, né? Aí cheio de incertezas. A gente passou por alguns momentos, então só para a gente contextualizar. Nós passamos pelo confinamento, né, da cultura do cuidado, com a gente e com o próximo. Aí nós passamos por um varejo fechado, e aí nós temos aqui uma cultura que a gente chama de velocidade, porque a gente teve ali que trabalhar com respostas rápidas para confrontar aquele caos que a gente estava vivendo. Tivemos um varejo sem contato, de cultura de distanciamento, o consumidor vulnerável, com medo, e ali os negócios começaram a ter uma visão mais empática, porque começaram a pensar em algumas soluções. E aí logo em seguida nós tivemos o varejo de experiência com a cultura do social, então uma retomada parcial do consumo, da vida em sociedade. Aí tivemos 2021, em que estamos não linear, porque muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, muitas coisas. Vocês estão percebendo isso? Sabe, um mix dessas culturas do que eu acabei de dizer, cultura do cuidado, do distanciamento ainda, retomada da socialização, dentro de um ano cheio de incerteza e de mudança ainda, inclusive o que a Ana já comentou, em cenários e regiões diversas. E aí, o que a gente tem para 2022? Uma transformação constante e acelerada. Quando a gente fala em previsão, até já adiantando um pouco do que a gente ficou pensando, né? Vamos falar de quando a gente estava conversando na pauta, vamos falar de previsão? Não, eu não tenho como prever nada. Vamos falar de trazer insights. Por quê? Porque quando a gente fala de previsão, é importante dizer que não existe, gente, uma bola de cristal, não, tá? Essas previsões, elas são baseadas em estudos de comportamento de consumo e elas nos dão um direcionamento.
Então, para 2022, eu quero que vocês que estão aqui entendam uma coisa. A gente só tem uma certeza. Tudo que foi construído até aqui vai continuar evoluindo. Tudo. A gente não volta mais. Então, de uma forma acelerada e junto com essas transformações que têm acontecido constantemente. Então, e aí vem essa parte da transformação do comportamento do consumidor. Não sei se eu te respondi, mas fazendo um apanhado do que aconteceu, né? Do que a gente viveu, do que passou e do que a gente tem que pensar a partir de agora, para a gente se preparar. 2022 é um ano de transformação constante e acelerada. Então, a gente precisa, já tem isso como certeza, como algumas pessoas chamam de previsão. Então, eu não estou falando da velocidade no sentido de fazer de qualquer jeito. Velocidade de acompanhar as transformações. Isso que é importante que as marcas entendam, né? Que as transformações vão ser cada vez mais rápidas, né? Porque a gente não consegue fazer nada muito a longo prazo. Então tem que ser muito resposta rápida, né? Isso. Exatamente. A gente estava conversando há umas 2 semanas, acho que no Conversa Desfiada, com a Gabriela, que trabalha com mídias sociais, né? E as pessoas sempre perguntam assim, qual é o segredo, né? E não existe isso. Não existe, né? gente. Existe não aquilo existe. que o cliente quer. Mas uma coisa é fato. Por mais que ele esteja distante, ele quer se sentir próximo, né? Então, como é que você faz para trazer esse cliente próximo de você? E aí, várias empresas criaram as suas estratégias. Nem todas elas fizeram a estratégia de postar story toda hora. Você quer elencar alguma dessas ideias que algumas empresas que você trabalhou tiveram e que você achou muito legal, que elas trouxeram de inovação para esse momento de resposta rápida? Algumas empresas, do ano passado para cá, as empresas que eu atendi nesse período, praticamente todas acompanharam. Então, rapidamente migraram treinamentos para o digital, rapidamente sinalizaram as lojas com relação às seguranças, né, às orientações de saúde, rapidamente tomaram providências sobre entrega, porque, Ana, o consumidor não deixou de comprar. Nós passamos, claro, entendam o que eu estou dizendo, dadas todas, né, resguardando tudo que a gente sabe de crise econômica, de pessoas sem trabalho, de negócios fechando. Isso eu sei, eu vivi isso, eu tive clientes fechando lojas também. Então, resguardando tudo isso, o consumidor não deixou de comprar. Porque as pessoas precisam entender que consumir não está relacionado ao produto apenas. Então, as empresas começaram, esses clientes que eu atendi, como você perguntou, Ana, rapidamente começaram a se movimentar nessas ações pequenas do dia a dia, atendendo via WhatsApp. Não está relacionado ao produto apenas e também não está relacionado à forma de consumo, né? Exatamente. Porque ele se adapta rapidinho também, né? Óbvio Exatamente. que não é todo mundo, não é generalizando, mas tomando por base as pessoas que têm essa facilidade de estar presente nas redes, né? E acaba que se adapta muito rápido, né? E Ana, quando um cliente meu, vou dar um exemplo assim, no interior de uma cidade na Bahia, me diz que está atendendo pelo WhatsApp, fazendo entrega, que o cliente dele está indo retirar na loja, ou está comprando, ele está entregando na casa dele, eu vou te dizer que eu acho isso o máximo, porque no pico da pandemia, ano passado, a gente assistindo aquela infinidade de lives, eu assisti um webinar com um dos diretores, CEOs da CIA, e ele disse, a gente está aprendendo a atender pelo WhatsApp. Aquilo me impactou de uma maneira que eu falei, cara, esse gigante está dizendo para mim que está aprendendo, treinando a equipe e aprendendo a atender o cliente pelo WhatsApp, porque era uma ferramenta que ele não utilizava, porque não precisava, as lojas exatamente, porque não tinha necessidade nenhuma, né? Nenhuma, mas assim, quanto um gigante como esse, que não é brasileiro, tá, gente? Aproveitando até para dizer, muita gente acha que a C&A é brasileira. Ela tem tanta cara de Brasil, mas não é. Então, quando um gigante como esse diz, Ana, que está aprendendo a utilizar uma ferramenta que é acessível a todos, eu falo, maravilha.
Meu cliente, então, tá, Já sabe, entendeu tudo, né? tá na vanguarda, porque ele já tá atendendo, ele já sabe realizar, ele já tá mandando foto, ele já treinou a equipe, a gente já fez treinamento, né, com o direcionamento para essas equipes, então, perfeito, é isso. Foi um cliente de Feira de Santana que aconteceu isso, ele tem fábrica e tem indústria, tem varejo, e a gente conversando, nós fizemos uma apresentação ensinando a equipe a atender e eu assisti depois o webinário de um CEO da CIA dizendo. Então, eu achei incrível. É isso. Fale, fale. Não, é que eu ia aproveitar o embalo e falar que a Rafinha colocou um comentário aqui, Oi, que ela, Rafinha! Rafinha está aqui presente, né? Rafinha presente. Querida. Que a gente mudou a forma de consumir, né? E ainda estamos mudando. É, Você quer citar alguns exemplos dessa nova quero. forma de consumo? Pegando até essa informação de transformação, tem uns pilares que a gente chama, né, de pilar comportamental. Esses pilares comportamentais do consumidor, eles pautam essas mudanças de comportamento. Então, essa pandemia ensinou, a gente não devia estar falando mais disso, né, gente? Mas a gente ainda fala. Eu achei que um ano depois eu ia estar dizendo outra coisa e não dizendo, olha, a pandemia fez, não tem jeito, fez. Então, ela nos ensinou, e as marcas que ainda não aprenderam isso, ou aprendam já, que as pessoas são o centro de todos os processos. A gente já vem dizendo isso há muito tempo. Então, entender o seu comportamento, captar suas demandas, suas necessidades, criar oportunidade de solucionar essas necessidades que eles têm, que o cliente tem, são alguns dos princípios que vão impulsionar essa reinvenção das marcas. Porque essa relação entre a valorização da marca e consequentemente, o produto, ela acontece porque as pessoas consomem não só esse produto em si, mas toda a experiência que a marca proporciona. Esse nome, experiência, ele faz parte e vai fazer parte sempre da gente. Então, cada vez mais as marcas vão precisar se conectar aos desejos de compra, necessidade e, atualmente, Ana, até as questões emocionais do consumidor. A gente não pode esquecer isso. Né? A gente não pode esquecer, a gente não saiu desse momento. Então, as marcas têm que pensar nisso também. Então, nesse contexto, eu posso dizer, Ana, assim, sinceramente o que eu acho, enquanto consultora de negócios para o varejo de moda, o que eu penso é que nós estamos dizendo a mesma coisa há muito tempo. Eu tenho essa sensação que eu venho repetindo, e não só eu. Muitos consultores de negócios vêm dizendo, você provavelmente que está dentro também da indústria, então, essa sensação de que a gente vem dizendo a mesma coisa já há muito tempo e que as marcas têm feito pouco. O que a gente precisa é que as marcas mudem. Então, quer um exemplo? Enquanto as marcas estão entregando algumas, né, conveniência de atendimento ao cliente, algumas não servem um café, porque, não, eu não vou servir café, porque quem vai tomar o café é meu funcionário. Ou, enquanto as marcas estão se movimentando nessa direção de entrega rápida, dinâmica, outras não conseguem criar uma cultura de atendimento dentro do seu espaço físico. Então, a gente está dizendo a mesma coisa há muito tempo. O que a gente precisa agora é que as marcas se movimentem. Façam, precisa começar a agir, sabe? Tá tudo aí, é só pegar as informações e começar a agir. É isso que a gente precisa. Aí, só para não finalizar essa história do pilar comportamental, porque a gente vai falando, né? Para eu não esquecer. Tem 4 pilares importantíssimos que, se vocês quiserem anotar, para pesquisar, para implantar em seus negócios, quem está assistindo a gente aí que tem negócio, de novo, vou dizer a vocês, pilar comportamental, ele se desdobra em uma série de hábitos de consumo. Então, essas mudanças que eu vou dizer aqui para vocês, elas vão seguir ganhando força e já podem ser pensadas como insight, inclusive, para as marcas de vocês. Então, por exemplo, o que a gente chama de mindset digital, a mentalidade digital. São as marcas usando a inteligência da tecnologia a serviço da experiência do cliente, para proporcionar agilidade, conveniência, facilidade nas atividades de online e de offline. É isso. E quando eu falo de inteligência, não estou falando de usar um sistema caríssimo. Eu estou falando de faça um bom atendimento
usando a ferramenta tecnológica, seja no Instagram, seja no WhatsApp, seja numa forma de pagamento. Você vê que eu não estou falando aqui em compre, em implante sistemas. É usar essa inteligência a serviço dessa experiência. Outra coisa. Aproveitando esse... Peraí, já vou te cortar, porque eu já tenho um exemplo dentro desse âmbito aí. Quando a gente começou a fazer live no começo da pandemia, eu lembro de ter assistido uma live sua com, não me lembro com qual cliente, que falava sobre live shop. Bruno, professor Bruno. E aí, eu indiquei essa sua live para uma cliente, ela viu, amou, e agora ela fez uma vez e ela faz sempre, porque o cliente amou. Então, ela pega uma modelo, coloca as roupas, vai explicando, vai transformando a roupa, e na mesma hora as vendedoras com o WhatsApp já vai atendendo e vai vendendo essas peças. E aí, com o tempo, a gente começou a inserir nessas live shops produtos de pré-lançamento. Não estavam nem fabricados ainda. Perfeito. E aí o consumidor já fazia uma pré-compra e aí ela já começou a conseguir planejar quanto produzir daquele produto que era um produto inovador, digamos. Isso é muito inteligente. E isso foi muito legal. E a gente tem feito isso 2 vezes por mês e super funciona. Agora, então, veja só. Um dos exemplos dessa aproximação, né? Eu fico feliz em saber. Olha, nessa live que nós conversamos sobre esse sistema Live Shop, eu dei o exemplo da Nespresso, que é super, é um sistema caro. A gente entra no site e está acontecendo. Quem quiser depois pode ver. Entra no site, tem uma pessoa muito bem vestida, num cenário incrível, falando dos cafés, fazendo o café, tomando o café, fazendo harmonização com o bolinho, com o salgado, e aí tem uma tela, não lembro se um QR Code ou um link, acho que um link, a pessoa já entra, já tem uma equipe atendendo. É caro fazer isso. Mas a gente usa esses exemplos que dão certo e a gente faz um ajuste para o que eu posso como negócio. Isso não significa que eu não tenho que fazer. Exatamente. Sua cliente certamente faz barato, mas faz. A gente faz barato, por exemplo. A única despesa que ela tem é contratar um modelo para vestir as roupas. Sim, né? Mas aí não é nem despesa, é um investimento, né? Exatamente. A gente trabalha dentro das necessidades da marca e do cliente. Isso, né? Então é adaptar. Isso. E tudo é adaptável a qualquer nível de negócio, com mais ou menos tecnologia, né? Tudo. As pessoas só precisam experimentar, criar. É disso que elas precisam. Aí a Rafa colocou outro comentário aqui, que é sair da era do ser para a era do fazer. Boa, Rafa, é isso. Então, olha, o dos pilares, essa mentalidade digital, experiência, o que o cliente quer? A gente está falando aqui de cliente. O que ele vai querer? Viver, sentir, absorver, criar, experimentar. Ele vai querer ser inspirado. Então, essas emoções, viver, sentir, criar, são as novas moedas que acumulam valor na nossa sociedade, que tem nas memórias a fonte do tempo, gente. Pensem nisso, emocionem pessoas. Outro ponto, saúde e bem-estar são as novas necessidades de autocuidado que abrangem aí equilíbrio, saúde mental. A gente viu nas Olimpíadas aí sobre saúde mental, saúde física, beleza no sentido de autocuidado. Então isso também vai se manter, né? Isso se mantém, conforto. E aí tem uma consciência também, que são aquele surgimento de comunidades e movimentos colaborativos. Também vão ser de conexão dessa mudança. Economia circular está dentro dessa consciência, aluguel, reuso, revenda. Um nome que vocês vão escutar muito no varejo a partir de agora, recompra. E aí eu posso citar exemplos aqui, já vendo estudos, pesquisas, já estou sugerindo para os meus clientes como projeto dos seus negócios, um projeto de recompra. Então eu vou dar um exemplo. A loja adentro vende os produtos dela já super consciente, porque vocês trabalham de acordo com os pedidos, então não tem estoque. Então eu vou lá, faço a compra. E aí vai chegar um determinado momento em que você pode fazer a recompra desse produto do cliente que já te consumiu,
Você pode direcionar isso por uma entidade, uma ONG, e usar isso como uma questão social, ou dependendo do estado, por exemplo, para quem tem estoque, pode pensar no seu estoque como um negócio de recompra. No seu caso, você pode reutilizar isso comprando, usando isso em benefício para cliente, fazendo ação social, dependendo do estado da peça. Quem tem estoque, e a gente tem muito negócio cheio de estoque ainda, e eu sei que tem, abre subnegócios, sabe? Braços do seu negócio e faz isso uma recompra. Brechó, gente, second hand. Olha a Renner comprando brechó. Isso e a gente tem que ficar atento a isso. Por que que uma gigante como ela está comprando um brechó? Por que que a Arezzo está comprando brechó? Por que que a gente já tem... Por que as empresas estão investindo nesse processo de recompra, né? Porque isso. hoje não dá mais para saber aonde vai o seu produto, a hora que a vida dele acaba, né? Isso. Que é um dos princípios da logística reversa, né? Trazer de volta para você saber onde haverá esse descarte, né? Que a Zara já faz há muito tempo. Né? Que ela faz através de... Só que ela não usa como eu estou sugerindo. Ela queria acompanhar por uma questão de dados, ela queria informação. Mas ela tem, né, como acompanhar onde essa roupa está. É isso, Ana. Bom, então, a mentalidade digital, experiência, saúde, bem-estar e consciência, gente, e recompra dentro dessa pauta consciência, eu acho que são tópicos aí que vocês precisam começar a pensar já, e é super possível de realizar, super possível. Tem vários exemplos já aí acontecendo. Não é mais futuro, né? É agora. É já. E quando a gente fala de futuro, Ana, é amanhã. As pessoas... daqui um minuto, daqui um segundo, né? Gente, eu entrei num varejo, você também, onde a gente fazia planejamento 2 anos antes, 1 ano antes, 3 anos antes. A gente tava, eu lembro, tem um cliente na Bahia que a gente comprava na Santa Constância, na La Estampa, então ia a São Paulo comprar as estampas. Quando a coleção de verão chegava, eu já estava cansada de ver. Porque eu já tinha visto aquilo há 2 anos, 1 ano e meio atrás, eu já tinha visto aquelas... Quando ela chegava, não, eu já vi. Eu já estava com a cabeça lá adiante. Hoje estou fazendo o planejamento com o meu cliente para esses 30 dias. Exatamente. A gente está dentro desse mês e a gente está fazendo o planejamento para agora. Nós vamos viver as coisas como elas estão acontecendo agora, porque nós estamos vivendo momentos de incerteza ainda. Sim. É isso. E é isso que a gente precisa entender. Quando a gente estudava essas perspectivas de futuro, a gente estava até conversando isso num curso que eu estou fazendo ontem. Quando a gente estava lá em 2000, em 98, a gente fazia as perspectivas de futuro analisando as macro, mega tendências, sim, né? Tudo que a gente pensava já está aí, não dá mais, né? Aí a gente mostrou um exemplo ontem dos Jetsons, né? Tudo tá real. A teleconsulta, você andar com proteção. Não é exatamente daquele jeito, mas se você pensar em adaptar, a gente está vivendo aquilo. É aquilo. Aí uma coisa que a gente também levantou e que naquele momento não se pensava tanto e hoje se não pensar não dá mais, é porque você vê aquele desenho dos Jetsons dentro de um cenário que não tem verde, né? Não existe mais natureza. Isso é triste. Acho que não dá, né? Quem não pensar nessa questão de descarte, de natureza, de meio ambiente, de ciclo, não vai, né? Não vai muito além. É isso. Tem comentário aí? Achei que tivesse um comentário aí. Não. Tem boa noite, Cris, da Terapia Criativa Lab. Oi! Boa noite! A Rafa tem alguns comentários. Rafa, você quer fazer algum comentário falando desses novos caminhos que você encontrou em alguma pesquisa que você fez aí, que você queira compartilhar com a gente? Terapia Criativa, vi aqui a Sofia querida, uma cliente também, hoje amiga, mas foi cliente. O exemplo que eu dei das estampas que a gente... Era com ela. Que a gente via lá, era com ela. Então, é isso. Bom demais. Muito bom tê-la aqui. Ana, tem uma coisa também que a gente pode
comentar, aproveitando já que a gente está falando dessas mudanças de comportamento, de mentalidade, na reinvenção de lojas também. Porque a gente tem aí a adaptação do físico, mudança, desculpa, para o digital, mas a gente tem também uma reinvenção de lojas. E tem uma coisa importante que é pensar, olha, de novo a história, né? Esse momento que a gente viveu, do último ano para cá, nós entendemos que a gente pode viver sem um monte de coisa. A gente se ajustou. Sim. É bom, mas a gente pode viver sem um monte de coisa. A gente aprendeu a fazer atividade física em casa, a gente aprendeu a fazer comida, a gente aprendeu a pedir comida, a pedir coisas pela internet, gente que nunca fazia compra de supermercado. A gente aprendeu a trabalhar em casa, a estudar em casa. Eu lembro que, como eu tenho algumas especializações feitas à distância, eu lembro que tinha um pré-conceito gigante. Ah, se fez à distância não serve. E eu tinha me matado para fazer aquilo, porque eu sabia que eu tinha me dedicado tanto, assim, falei, gente, mas eu me dediquei tanto, eu estudei tanto para fazer isso, como não serve? Sim. E isso agora, as pessoas fazendo formação, fazendo especialização, cursos complementares, à distância, então tanta coisa mudou. Então, se a gente pensar que a gente aprendeu a ter uma vida digital, vamos dizer assim, a gente tem que pensar qual vai ser a função das nossas lojas físicas a partir de agora. E aí tem 3 coisas que eu queria dizer para vocês que têm negócios, para que vocês comecem a pensar em reinvenção de loja física, de ponto físico. Pensar em um ponto de ativação de clientes, então a loja como espaço de ativação, de coleta de dados, ela passa a ser vamos dizer assim, quase que uma plataforma essencial para você entender melhor o seu cliente, para oferecer melhores produtos, promoções, ofertas personalizadas, atendimento personalizado. Lembra que você falou, a gente está fazendo uma prévia da coleção via live shop e aí a gente está produzindo de acordo com essa demanda que vem. Então, isso é estratégia. Então, pensa no ponto físico como espaço de ativação também para coletar dados. Quem é o seu cliente, de onde ele está vindo, por onde ele chegou na sua empresa, o que ele está procurando, o que ele está procurando e está encontrando e o que ele não está encontrando. O que ele gosta, como é que foi o atendimento dele. A partir disso, desses dados ativados ali no ponto físico de loja, você começa a trabalhar melhor o seu negócio. Outro ponto, usar a loja como hub logístico. Olha o que a Magazine Luiza está fazendo. Olha o que esses gigantes de varejo... A Magazine Luiza virou uma empresa de logística. Ela tem tudo que é lugar do país inteiro como centro de distribuição. Então pensa na sua loja sem medo, como um ponto de retirada de compras online. Oferece conveniência para esse cliente. Porque isso você reduz o tempo dele, reduz o tempo de entrega e estimula compras adicionais no ponto de venda. Se ele compra online e retira lá, como um hub logístico, você pode... Sabe essas lojas que tem o cartão da loja própria e você só paga na loja? Isso é hub logístico, gente. Lembra que a gente só podia? Não, eu tenho que ir lá na loja pagar o cartão, porque só... Hoje não. Mas antigamente a gente fazia isso. Isso já era esse processo do hub logístico. Era presente para eles. Já era. Claro, mas isso é inteligente, né? Ah, mas isso estimula o consumo. Bom, aí a gente tem que fazer uma live para falar de estímulo ao consumo, de consumir. De consciência. Mas estrategicamente, se a gente está falando de um negócio que precisa sobreviver, é isso. Outro ponto, experimentação. Experimentar produtos estimula a visita, estimula relacionamento com a marca. Mesmo que a venda seja feita online. Tem que pensar nisso, é que as lojas têm medo de fazer isso. Então não adianta, um ponto importante. Eu vendo online, meu cliente vai tirar na loja, vai experimentar a peça lá. Isso tem acontecido muito, gente. Eu estou vendo e vivendo isso. Eu compro online e retiro na loja. Vou na loja, não tem um produto, eu compro no computador da loja e recebo na minha casa. Cara, a gente não imaginou isso.
Eu vou na Exato. loja, não tem, o vendedor rapidamente, a gente pede aqui para você, pede no computador da loja, eu recebo na conveniência de casa, sem pagar frete nem nada, mas ele não perdeu a venda dele, bateu a meta Exatamente. dele e tudo mais. Então, é em todos os momentos você trazer o cliente para perto, né? Fazer com que ele. Só que não adianta, vejam bem, você oferecer isso e na hora que o seu cliente chegar na loja, sua equipe está tão engajada com a música sertaneja que está tocando no som daquela loja que ela não consegue se conectar com o cliente. E a gente vê isso o tempo todo no varejo. As equipes tão conectadas com aquela música, cantando e cantando alto, tão envolvidas com aquela música sofrida que é o sertanejo, me desculpa quem gosta, mas é muito sofrido. E aí Mas entra um qualquer tipo, cliente. né? Qualquer tipo de música pode, com excesso de volume e excesso de interação, a equipe pode ser prejudicial, né? E aí a Independente do. gente entra no sensorial. Será que aquela música tá ligada à identidade daquela loja? Acho que não. Nas que eu tenho ouvido, acho que não. Eu acho que a equipe bota porque gosta. Aí entra o cliente naquele... Gente, são 400 lojas dentro do shopping. Aí o cliente escolhe a sua para entrar e o seu vendedor tá tão empolgado com a música que ele nem viu que o cliente entrou e saiu. Então, Ana, não adianta querer mudança, dizer que não tá bom, sabe? Se você não tá olhando para o seu negócio com a atenção devida e tomando o que a gente falou no início, a ação, a atitude. Exatamente. Não adianta, não adianta. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, que tem uns comentáriozinhos aqui, ó. A LA Modelagem, é assim que fala, não sei, ou a Modelagem. Que ela falou que essa questão de tecnologia foi muito importante para ela, porque agora que ela só faz modelagem digital Ai, também. que demais, que Muito legal demais. isso, porque você meio que foi obrigado, né? A Kalima Fashion Store, eu não sei quem é, mas eu acho que é a Thalita. Se for ela, pode me falar. Foi minha colega de faculdade. Ela falou: Ana Lu, estudamos juntos e me identifiquei muito com as trends que estudávamos e tudo está acontecendo. E ela também Perfeito. falou que vai reavaliar os pontos de vendas da empresa que ela atua, porque é necessário. Não dá mais para Boa. continuar daquele jeito, porque nada mais está daquele jeito, né, Cris? É. E Isso. aí a Sofia, que é da A terapia crescente, eu já Sofia. lembrei o nome dela, ela falou que ela lembrou da história que você contou para ela, não esquecendo equipes conectadas em seus celulares, engajadas em temas externos também. É isso. Eu acho que ela quer dizer de... É que tinham não dois sei se... comentários, eu que juntei tudo, na verdade. Ah, tá. Até eu lembrei de uma história que você me contou. Aí no outro comentário, não esquecendo que quando a gente falou da música, né, que as equipes muitas vezes estão conectadas nos seus celulares, engajadas em temas que não tem nada a ver com o processo de trabalho dela ali e não se tocam, né? É isso. E Sofia, sem... Eu não consigo lembrar, mas conta pra gente aí, se puder contar, porque já vira um caso aqui pra gente... né? Me lembra aí. Aí a Thalita falou que a empresa que ela tá é atacadista e também Bacana. mudou muito. Né? Quer Sim, colocar algum exemplo aí, sim, Thalita? Pode colocar sim. pra gente também. Coloca, Thalita. Não é a minha área de atuação. Eu até, claro, tenho alguns clientes, muitos clientes que são indústria e varejo. Isso é muito comum, né? Ela fabrica, ela vende. Uhum. Mas atacadista não é a minha área. Mas eu sei que muitos mudaram também. Muitos mudaram, viraram private label, nunca tinham pensado nisso, porque estavam com seus negócios muito bem estruturados, clientes atendendo o Brasil inteiro, de repente não conseguiram atender, hoje atendem com private label, mudaram o formato de private label. Private label, para quem não sabe, que acontece na moda, em muitos negócios de moda, é quando uma marca fabrica para uma outra e coloca a etiqueta dela. De modo resumido é isso, né? Você explicar para quem não conhece, mas é isso aí. Isso, foi perfeito. Então, isso é o que a gente chama de private label. Então, é uma marca que fabrica aqueles produtos, uma outra empresa consome e compra esses produtos e coloca já a etiqueta dela. Então, eu, Cris, quero fazer minha coleção com a loja dentro da Ana. A Ana vai fabricar para mim,
só que a Ana já vai botar nessa fabricação a minha etiqueta, isso é o private label. E existem vários formatos, existe showroom, existe a coleção feita para mim, existe a modelagem desenvolvida por mim ou pelo fabricante, existem vários formatos aí. Então, essa foi uma das mudanças que acabou acontecendo, Ana, no atacado, aproveitando o exemplo, o private label, muitas empresas aderiram com quantidades menores, reduziram seus números mínimos de pedido, começaram a atender o que a gente chamava lá nos anos 90, as sacoleiras, né, que viraram pequenos negócios, MEI, começaram a atender, porque muitas empresas não atendiam quem não tinha CNPJ, ou quem não tinha inscrição, começaram a atender. Atendendo pelo WhatsApp, mandando catálogos. Eu tenho vários catálogos de marcas de São Paulo, porque tenho a cliente de Minas, a gente está comprando, então eu recebo também. Então, tudo isso é resultado impulsionado por essa mudança. Isso, exatamente. Na indústria, né? Isso. A Ana Vitória colocou aqui um comentário, não sei se é um comentário ou se é uma pergunta, mas eu acho que é uma pergunta. Como trabalhar o VM do PDV neste contexto tão tecnológico? Ai, Ana, querida, Ana tem um projeto lindo, gente, em Salvador. Ana, vê se eu vou falar certo. Feminina Aura, isso? Coloca aqui pra gente. É lindo, um projeto lindo que ela tem. Foi minha aluna também lá em Salvador. Olha, o visual merchandising não é o nosso tema, mas vou tentar de forma resumida dizer. O visual merchandising para os PDVs se reinventam, Ana, assim como tudo que a gente já falou aqui dessa necessidade de reinvenção. Tem uma palavra que, se vocês quiserem pesquisar, chamada metaverso, que é quando você mistura, imagina um videogame, é quando você mistura a realidade, não a realidade, ela projeta uma realidade, mas ela não é real, meio Black Mirror, assim. E algumas marcas estão utilizando o metaverso para proporcionar experiências para as marcas. O visual merchandising resgata uma coisa que a gente já falava há muito tempo, mas nesse momento ele resgata com muita força, que são as experiências despertadas pelos sentidos. Então, cheiros, sabores, as coisas que resgatam memórias, a gente até falou disso agora há pouco, né, nesse papo, dessas lembranças de memórias, música, cheiro. A gente viu um resgate dessas emoções de novo, uma coisa que a gente já fala há tanto tempo e de repente voltou. E eu não sei se ela está perguntando, essas são algumas coisas que continuam acontecendo. E aí tem as coisas de VM técnicas, né? O que você vai ser utilizado, como a parte de materiais, os formatos, e aí é outra história. Mas ele segue também acompanhando as mudanças. Eu acho que ela está perguntando em função de a gente estar vivendo um momento de ainda não poder tocar nas coisas e tudo mais, né? Mas a gente tem uma pesquisa, Ana, que já diz que as pessoas vão querer viver essas experiências. Por isso que a gente está falando de cuidar do ponto físico. Porque as pessoas vão querer viver isso. Então, a gente segue tendo que pensar no VM, no visual merchandising, tão importante como a gente já vinha pensando antes. Isso, alguém perguntou se é metaverso mesmo, né? Isso, metaverso, é isso. E a Thalita está agradecendo, falando que estão reavaliando várias formas de atender o cliente e como apresentar esses produtos. É porque às vezes o cliente também não pode ir até lá, né? Então o atacado também precisa pensar numa nova forma de expor, né, esse produto para o cliente. Isso. Um catálogo só não resolve, né? Eu tô recebendo, a Kalima, né, que tá comentando, isso. Eu tô recebendo de atacadistas de São Paulo, eu tô recebendo catálogos e WhatsApp. Então, eles mandam o catálogo em PDF, ou eles mandam um link e aí abre como se fosse o site deles, e aí é direcionado só para os lojistas, né? Então, quem não tem o CNPJ não consegue acessar, como forma de proteger mesmo. Ele manda um link, a gente acessa e vê as imagens como se fosse numa loja virtual, né, para fazer o pedido. Ou da loja, a vendedora que atende minha cliente manda foto, manda vídeo. Isso que eu ia perguntar, eles você não viu nenhum deles adotando uma espécie de
uma Diferente apresentação disso, virtual, como é que fala? Ao vivo, digital, super, ao não, vivo, não, não, não. para O poder live shop, aproximar mesmo, para poder ver movimento, para poder tudo que a ver. gente já falou. Live shop, sim. Vídeos eles mandam também. Mandam foto. O atendimento muito acontece pelo WhatsApp e os catálogos. E aí, para cliente que já conhece a marca, os tecidos, o caimento, a modelagem, é muito mais fácil. Para quem não conhece, é um desafio. O que, que eu sugiro? Vestirem alguém humana que não seja modelo foto, mas uma pessoa Exato. vestida, fazer um vídeo e falar sobre esse caimento, tamanho, essa modelo veste P, esse P é tamanho tal, e tirar uma medida e aí passar isso para a cliente. Eu acho que isso pode dar um pouco mais de segurança para quem está comprando, é uma sugestão. É, uma coisa que a gente precisou estabelecer muito foi uma tabela de medida muito mais abrangente, né? Porque muita gente colocava assim, busto e quadril, busto, cintura e quadril. Não dá mais para ser assim, né? Tem que ser um pouco É, mais que isso. Por exemplo, a é, gente colocou a gente disponibiliza roupas em vários comprimentos, que a gente começou a ver tanto como a gente, como consumidor, mas também alguns clientes que não tem aquele perfil, né? Às vezes uma pessoa muito magra e alta, a calça fica curta, né? isso, E uma isso. pessoa, por exemplo, mais cheinha e mais baixa, a calça fica muito comprida, né? Uhum, Então, assim, uhum. como a gente tem uma produção sob demanda, a gente consegue atender esse Fazer tipo de isso. consumidor. Exatamente. Então, ele tem duas opções para escolher entre comprimentos também, que é bem legal. Maravilha. E aí tem mais uns comentários aqui, ó. Alguns setores, como o imobiliário, estão usando a realidade virtual. A moda Isso. também, Sofia, mas para É, a gente ainda está um pouco mais difícil, é mais porque caro, são né? poucos os softwares, são poucas É, pessoas que têm o conhecimento, né? Mas a gente tem um amigo, parceiro, que fez aqui, Rita. o lançamento da coleção dele toda virtual. Inclusive, ele está vendendo a roupa virtual, que é É, uma outra história, né? é. Muitas marcas E venderam, não é? sim. E essa venda virtual, no início, eu achava que era assim, só para você ver a roupa, mas você compra ela física. Não, existem compras que não são físicas, as compras também são virtuais. Você manda uma foto sua e o criador veste aquela roupa virtual na sua foto e te devolve e você tem aquela foto. Ana, é experiência. Por mais que a gente Exatamente. diga, Muito aí legal. assim, isso é Não é o meu experiência. consumo, mas é uma experiência Isso. muito interessante. E é um Mas trabalho olha, maravilhoso, mas né? O olha, de o que eu desenvolvimento. acho é isso. O que eu acho importante que a gente entenda é o seguinte: as marcas que estão ouvindo a gente podem dizer assim: olha, não vai funcionar para mim, não vou fazer isso, meu cliente vai achar que é uma loucura. Antes da gente pensar que é uma loucura, vamos pensar, isso pode ser um exemplo do metaverso, inclusive, né? Essa roupa que não existe, né? Porque ela tem ali, a pessoa veste, tem uma foto dela, tem um registro, ela tá ali, mas a pessoa não vestiu aquela roupa. Antes da gente pensar isso e distanciar essas mudanças, principalmente se você é dono de um negócio, ouve o que está acontecendo, estuda o que está acontecendo e aprende algo com aquilo. Porque quanto mais você ouve essas histórias e se distancia delas, mais difícil fica essa transformação e adaptação que você precisa do seu negócio para o varejo. Sim. Tá tudo bem, eu também não consumo uma roupa virtual. Eu não consumo, eu, Cris, não é o meu tipo de consumo, assim como a Ana. Mas Mas a imagina experiência. se imagina se eu, como consultora de negócio, que eu me coloco assim como vocês, dona de negócio, imagina se eu digo, que maluquice, isso não vai, não vai, não. Eu preciso estudar, eu preciso entender, eu preciso saber as marcas que estão fazendo, eu preciso saber como sugerir se um cliente quiser, como aplicar, quem é o público que está consumindo, eu preciso dessa informação, como dona de negócio. Então, é isso que eu quero dizer, Ana, só para a gente. É porque tem tanta coisa, por exemplo, quem for pesquisar o metaverso, talvez tenha essa mesma surpresa. Gente, mas isso nem existe. Mas tem marcas investindo em vitrines incríveis. Vai lá no meu Instagram, que tem uma marca lá que eu coloquei, incríveis, usando o metaverso.
Uhum. Entende? A gente E é o futuro, né, precisa. gente? O futuro ele É chega, isso, né? é Então, isso. A gente Cris, pode. Ah, estamos a gente chegando tem no 5 final? minutos, né? Ah, Então a gente. Assim, eu acho que não cai. eu Mas eu não sei, falei não isso, cai. mas eu falei isso a semana passada, só porque eu E falei caiu? caindo com 1 hora exata. Então, assim, a gente tentar finalizar esse assunto mais ou menos dentro desse tempo, mas ainda vamos ter uns 5 minutos de fala aqui ainda. Então, eu gostaria de falar, para não deixar de falar, sobre transformações e insights para o varejo, porque já que a gente se propôs a isso também, a trazer algumas dicas, eu posso falar isso já, para a gente não perder se cair com os 5 minutos, pode ser? Pode, bora lá. Então, gente, olha, que o varejo está em transformação, todo mundo já sabe, a gente já entendeu isso. O que a gente precisa agora? Entender que essas transformações não são passageiras, elas são uma constante. Ponto. Então, essa é a primeira coisa como dono de negócio, é isso que você tem que entender. Não Tendo é assim, isso, acabou a pandemia, fecha tudo isso. Não valeu não, de nada, não, bora voltar para o que era. não, Não não, existe isso. não, esqueçam. Já Isso é construiu, uma está constante. construído. Tudo que foi construído até aqui só vai continuar, a gente já falou disso, isso não volta. Então, qual é o ponto de partida para as marcas e para os empreendedores para se adaptarem a isso? Primeiro, não precisar esperar para agir. Testa, erra, evolui, evolui com aprendizado. Essa capacidade de arriscar e praticar, eles são um direcionamento inovador para aproximar a marca dos consumidores, fornecedores, equipes, parceiros, concorrentes. Então, isso é que faz esse ecossistema, gente, ser genuíno no seu negócio. Uhum. Então, não espera para agir. Esse é o primeiro ponto, ponto de partida. 2, humanização. Pensa na sua empresa mais humana, colaborativa, cooperativa e praticando escuta ativa. Isso é super importante. Ouvir o cliente é diferente de escutar o cliente. Exatamente. 3, representatividade e diversidade. Não dá mais para uma marca ser preconceituosa, distanciar as pessoas, excludente. Não dá mais. Se atentem a isso. Isso não tem volta. Representatividade e diversidade. Marcas como educadoras de sociedade. Se coloquem nesse lugar. Marcas gerando conteúdo relevante. Marcas como hub de educação. Sim. Outro ponto. Praticar o que a gente está chama. Tentando fazer com a nossa marca. É isso. Plantar essa sementinha Isso. na cabeça do consumidor, porque é o futuro, né? Ah, dentro tem isso, né? Essa educação. Então, isso É muito é difícil fundamental. você receber o cliente e falar para ele assim, você não vai levar o seu produto hoje. Ele não está preparado para isso ainda. Então, ele precisa entender por que ele não vai levar o produto dele hoje. Né? Então, é toda uma conversa, uma construção de repertório junto com ele. Ele tem que entender que ele não vai levar, porque tem muitos outros pontos que são valorizados nessa nova forma de produção, né? Isso. Outro ponto, praticar o que a gente chama de lifelong learning, já que a gente falou de educação. O lifelong learning é o aprendizado contínuo. Aprenda sobre o seu negócio, reaprenda sobre o seu negócio, aprenda sobre mercados paralelos, mercados transversos, sobre outros negócios, para que você aplique ao seu, aprenda sobre pessoas, sobre as mudanças do varejo, para que você possa avaliar como adaptar o seu negócio. Jornada digital. Esse varejo que a gente conhece, ele não vai mais existir, gente. Então, quando eu digo isso, eu me refiro a processos que existem nele. Esses processos antigos, eles vão deixar de existir. Tá? Então, deixar de atender um cliente porque você não tem um Pix, um cartão, uma máquina de cartão, você não tem um WhatsApp, não tem um Instagram que você possa responder e não tem resposta, manda para direct, não ter um e-commerce, você não tem um ponto físico. Então, é disso que eu falo. O que fecha são esses negócios, quando a gente fala em fechar negócios, são esses que não se adaptam. Então, esse modelo antigo é que a gente não vai, é que vai deixar de existir. Utilizem dados como ferramenta para curadoria de produto. Isso vai ser fundamental. Dados são base para a construção de experiências. Uhum. Você só pode comprar bem, vender bem e atender bem se você conhece seu público. E você só conhece seu público com dados. Ponto. É isso. E serviço de conveniência. Revisem
a atuação de vocês como marcas, como negócios, nos diferentes pontos de contato da marca com o consumidor. O que são esses pontos de contato? A loja física, o atendimento, a entrega, a rede social, a sacola, o uniforme da equipe, o sistema de venda, o CRM, o Instagram, tudo isso O é pós-venda ponto, é o muito pós-venda. importante. São várias Muita gente, coisas. muita reclamação aconteceu nesse período, né, de pós-venda. Sim, Então é sim, super sim, importante também sim. pensar nisso, né? Ter uma É, equipe ou ter parte da equipe direcionada para tratar esse tipo de coisa. Ainda mais quando você se inicia na loja, né, no mercado digital. Né? A isso. pessoa não viu a roupa antes, ela vai ver depois. Então, não necessariamente veste bem, serve, né? Então, esse pós-venda é muito importante para esse momento, né? E pensar nos pontos de contato dessa marca de uma forma mais carinhosa, sabe, Ana, eu diria. As pessoas esquecem, acham que eu tenho uma loja e é só ali que eu tenho que trabalhar. Mas aí ela tem o WhatsApp, ela tem o Instagram, ela tem outras redes, ela tem a equipe que está atendendo. Então, tudo isso é ponto de contato. Inclusive, a gente divide os pontos de contato entre offline e online, que são exatamente esses, né? Então, uma rede social é um ponto de contato online e uma sacola é um ponto de contato offline, só para a gente Exatamente. entender. Então, revisem esses pontos de contato. Para E mantenha-os construir sempre em evolução, né? Nenhum e deles vai mudar ficar parado em momento isso. algum. E construir novas possibilidades de ofertas. Assim, oferta eu não falo de ofertar preço, coisas, não. É de oferecer. Né? Ofertar no sentido de oferecer, construir coisas novas com foco na relação da marca com as pessoas. É disso que a gente precisa. Então, é mais do que uma transição do que uma transação comercial. É muito mais do que isso. É sobre questão relacional, conexão relacional. Alguns estudiosos já estão trazendo isso para a gente. Conexões relacionais, que é uma coisa que vocês podem pesquisar também, como parte já dessas mudanças do varejo. Marketing de emoções, experiências relacionais, tudo muito ligado a emoção, gente. E a emoção que eu tô falando não é de choro, não. É do que a pessoa vive. É a vida. O varejo é feito de pessoas para pessoas, por pessoas para pessoas. Então, se coloquem no lugar do cliente de vocês nesse sentido, de perceber, poxa, se eu sou um mundo de emoções aqui, como é que o meu cliente também não é? Então, pensem nessas conexões relacionais. A gente não caiu, então eu acho que a gente tem tempo Dá. ainda. Posso dar um exemplo falando de conexões relacionais para vocês? Ó, Vocês viram o case do perfume Annette do Boticário? Vocês viram isso? não. Não vi. Gente, pesquisem sobre esse case. Eu vou contar para vocês rapidamente. Isso aconteceu esse ano. Isso, para mim, é um dos maiores exemplos assim dessas conexões relacionais que a gente tem. A gente está falando do Boticário, é uma gigante do varejo, né? Segundo estudos, hoje ela é a segunda maior do país, perde para a Natura, e que é um orgulho, né? Também outra gigante brasileira. Então, o que aconteceu? Uma mãe perdeu um dos filhos para a Covid. Isso foi em março. E uma das noras, ou irmã da nora, chegou em casa, o filho tinha sofrido muito, foi internado, passou mais de 30 dias, lutou muito para viver e perdeu a vida aos 46 anos. Uma das histórias muitas que aconteceram no país. E a mãe dele, depois no velório, estava agarrada com um vidro de perfume chamado Annette do Boticário. O perfume tinha um dedinho assim de perfume. E uma das noras, eu não lembro agora exatamente se foi nora, irmã da nora, chegou para ela e perguntou por que ela estava com aquele perfume. E ela disse, isso é história real, tá, gente? Brasil, Rio de Janeiro. E ela disse, olha, esse perfume é a única lembrança, assim, viva que eu tenho do meu filho. Porque toda vez que ele vinha na minha casa, ele usava esse perfume e ele dizia para mim que usava ele para vir me ver, porque esse perfume tinha cheiro de mãe. Não. E aí,
Essa menina que viu, a Nora, viu e foi procurar no Boticário o perfume e descobriu que o perfume tinha sido descontinuado há anos. Não contente, ela escreveu para o Boticário e, resumindo a história, que eu sei que vocês vão procurar porque vocês são curiosos, o fundador do Boticário mandou fabricar o perfume para ela, botou o nome dela, ele fez pouquíssimas edições só para ela e escreveu uma carta que eu deixei separada aqui para ler para vocês. Escreveu à mão a carta. Que fofo. Querida Dona Wanda, vou ler aqui. Querida Dona Wanda, o nome dela é Wanda. Tomamos conhecimento do significado que o perfume Annette tem nas suas memórias. Resolvemos, com o apoio da nossa equipe de fábrica, fazer algumas unidades desta fragrância especialmente para você. Eu queria te contar que a Annette é a minha primeira filha e que o perfume foi criado por ocasião do seu nascimento. Com muito carinho, Miguel, fundador do Boticário. Gente, isso é um negócio assim tão forte, tão humano, sabe? Ele reabriu, eles conseguiram a fórmula de novo desse perfume. Pararam, porque não é fácil você reeditar um perfume que já não é mais fabricado. Uhum. E ele fez isso com algumas edições. Se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar. Ele fez o frasquinho igual o frasquinho era antiguinho e colocou o nome dela. Isso, gente, é economia da emoção. Isso é uma conexão relacional. É disso que a gente precisa. Quando eu trago um case desse para vocês tão especial, não é dizendo que vocês precisam fabricar uma roupa especialmente para o cliente, que seja. Mas não é disso que eu estou falando. Porque dar um exemplo do Boticário é muito fácil quando ele pode fazer. O que eu estou falando é de atenção, é ouvir, é de estar atento, é de ser respeitoso, é de entender o momento, é de praticar escutativa, é de ser carinhoso. Por que não um carinho com o cliente? Não é? Por que não entregar na casa dele? Por que não fazer o que ele pode sem dizer, mas meu sistema não permite? Uhum. Por que não dar essa atenção, né? Então é disso que eu tô falando. Olha, eu ainda sonho com um varejo onde a gente possa um dia estar aqui nessa live falando sobre pessoas. Uhum. É isso, É sobre sabe? isso. É sobre isso. Tem que ser sobre isso. Você emocionou, Ana? Minha filha, só manteiga derretida. Então, uma pessoa aqui falando, acessore-me. Falando em atenção e inclusão, vem do cinto sob medida e por encomenda. E é surpreendente a quantidade de Cinto clientes. sob medida e por encomenda. Ela conquistou De cliente por muito sair, cliente conquistei. porque ela... Eu falo por mim, né? Sim. Na verdade, a minha marca e a da Homes, né, que é a Adentro, ela surgiu pela gente. Porque a gente sofria para encontrar roupa. E ao mesmo tempo é o que ela tá falando aqui, ó, acessório, é inclusão. Eu não quero comprar uma roupa em loja de gordo, eu quero comprar uma roupa em uma loja que todo mundo pode comprar roupa. Né? Então é espelhado nisso que a gente desenvolveu lá dentro. Então é para todo mundo. É isso, muito bom. Queria só dar um oi para a Paty, que ela tá aqui também, querida. Oi. Ai, Cris, muito eu fiquei bom. emocionada com esse negócio que eu sou. Ai, mas olha, eu agora já falo sem chorar, porque eu já chorei, tá? Então, Né? assim, quando eu vi aquilo, e você sabe, quando você vai nos comentários na internet, você vê as pessoas dizendo: eu não aguentei não chorar com essa carta escrita à mão e esse carinho. E é isso, gente, é mais do que produto. A moda tem essa capacidade. Moda é sobre modos, é sobre comportamento, é sobre estilo de vida, é sobre conforto, é sobre inclusão, é sobre representatividade, é sobre ser feminino, ser masculino, é sobre ser o que quiser. É disso que a gente fala quando a gente fala de moda. É isso que a gente precisa entender. É muito mais do que o produto. O produto é a nossa cereja do bolo, é o nosso acessório.
Mas pensa você como marca que por trás dos processos tem uma pessoa, é tudo para ele. É para essas pessoas que a gente trabalha, é para elas que a gente precisa pensar as nossas soluções. É isso. Então, por isso que um caso como esse emociona tanto, né? Sim. Então é Muito isso, Cris. bom. Tem alguma coisa que você deixou de falar, que você queira concluir? Ah, eu só queria dizer que essa ruptura de mundos que a gente tem vivido, né, online, offline, eles trazem uma nova perspectiva de tempo também, de tempo, de acesso, de conveniência para o cliente. Então, essa agilidade de resposta, interação, facilidade do universo online virou uma premissa para essa geração de experiências do nosso mundo offline também. Então, pensem nos seus negócios de forma inteligente. O varejo físico é o local onde as marcas se conectam verdadeiramente com as pessoas. Então é ali onde está a oportunidade de vocês conseguirem entender cada vez mais o consumidor de vocês. Então pensem nisso e comecem a agir. É isso. É o lugar de manter, de construir e manter essa conexão, né? É isso. É isso aí. Maravilhoso, Cris. Ana, obrigada, Obrigada pela viu? sua participação, obrigada aqui pela presença de todos, obrigada pela Audaces por abrir esse caminho para a gente falar com tanta gente. E esse Tão vídeo vai ficar gostoso. disponível aqui no Instagram da Audaces e também no YouTube para quem gosta de assistir por lá. Então ele vai daqui a Ai, que pouco. legal. Vai subir por lá. Ótimo. Exatamente. Então, fica fácil para todo mundo ver, porque na verdade é um material de pesquisa, né, Cris? A gente falou isso Total. desde o começo e a gente está Total. estudando aquela possibilidade de transformar esse material no e-book, tá? Então, já Isso. passei isso para o pessoal lá, que eles já estão analisando essa ideia. Então, Ai, a que ideia legal. era essa mesmo, plantar essa sementinha e fazer com que todo mundo repensasse os seus negócios e o transformasse, né, num ambiente mais humano, né, Cris? E assim, a gente não consegue solucionar questões de um negócio em 1 hora de live. Então as pessoas precisam entender isso. O que a gente quer aqui é fomentar a educação, conhecimento, trazer insights. Então, às vezes, você escuta uma live como essa, que vai ficar aí, que vai ficar gravada, que vai subir lá para o YouTube depois. Plantar essas sementes, né? Você escuta uma coisa, que bacana, não tinha pensado nisso, e anota e coloca em prática. É isso. A nossa ideia aqui é de contribuir, entender que uma live não soluciona nem a nossa e nem a de ninguém, Sim. mas que elas são uma ferramenta de aprendizado. Então, utilizem isso como uma ferramenta de aprendizado. Eu quero aproveitar para agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui. A Paty passou por aqui, a Sofia, a Rafa, quem mais que passou por aqui? A Ana, querida. Ô, Ana, coloca o nome do seu projeto. Ana, ela faz um projeto lindo em Salvador, lindíssimo, um projeto inclusivo, muito bacana também. É A Iris, fêmea, né, que ela colocou agora há pouco. Femina, eu falei feminina, é porque eu amo esse feminina, Fêmea, é alguma Femina coisa. Aura, isso. Femina Aura, isso. Lindo, conheçam, é um projeto lindíssimo. Sophie, já falei, Ana, Iris, minha amiga querida, todo mundo que estava por aí. Muito obrigada, viu? Obrigada pela presença, pelo tempo de vocês. Obrigada, Audaces, mais uma vez pelo convite. Estou sempre por aqui. Espero ter contribuído com o conhecimento de vocês hoje. Obrigada, Ana, mais uma vez. Eu amei, esse papo foi tão gostoso. Pelo seu aceite. Demais. E aí, acho que pelo que eu percebi também, as pessoas gostaram muito, porque tem muitos coraçõezinhos subindo e muitas mensagenzinhas de agradecimento. Ai, que gostoso, que bom. Então é isso, Cris. Obrigada. Obrigada a todo mundo. Obrigada, Audaces. E a gente encerra aí. Setembro tá aí com novidades. Oba! Beijo. Tchau, tchau.